Olá, meus amores, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer mais uma psicografia aqui no canal para vocês. Essa psicografia tá muito legal, traz muitas reflexões, é um tema muito atual. Vai falar muito sobre apego, sobre ciúme excessivo e o que acontece quando a gente alimenta esse sentimento. E a importância da gente trabalhar na nossa mente, trabalhar no nosso equilíbrio emocional, para conseguir ter uma percepção de quando as coisas estão indo num relacionamento para o caminho errado, tentar trabalhar da melhor maneira possível para sermos pessoas compreensivas, respeitosas e entender que cada um é cada um, ninguém é dono de ninguém. Então, espero que essa psicografia possa trazer muitas reflexões e ensinamentos para vocês. Pessoal, eu também quero frisar aqui nesse vídeo o tratamento de apometria. A apometria é uma técnica maravilhosa de limpeza espiritual, onde você sai com todas as suas cargas negativas, toda a bagagem de traumas, mágoas, vícios. Feita uma limpeza, é feita uma limpeza em todas essas energias e principalmente, no caso dos vícios, por exemplo, o resgate de espíritos obsessores que ficam ali te obsediando, te trazendo mal-estar, te incentivando a consumir cada vez os vícios. É feito um trabalho de desobsessão tão bonito, onde tantos espíritos são resgatados, espíritos que estão perdidos, vagando sem noção, que desencarnaram, espíritos que ainda estão presos demais à matéria, espíritos que buscam vingança de vidas passadas. A apometria trabalha também com quebras de trabalho feito, retira todo tipo de energia de inveja, de mal olhado, que possa estar influenciando negativamente você. Se você está se sentindo cansado, depressivo, tem ansiedade, crises de pânico, está sempre desanimado, não tem vontade de fazer nada, sente dores pelo corpo, insônia, tudo isso pode ser indicativo de obsessão espiritual, de trabalho feito, de energias extremamente negativas e nocivas pesando sobre você, acumuladas na sua aura, mantendo a sua vibração baixa. Então, se você quer melhorar tudo isso, se a sua vida está caminhando para um rumo que você não está de acordo, que não está te fazendo feliz, clica no link que vai estar aqui embaixo na legenda do vídeo para conversar comigo pelo WhatsApp, para eu te explicar com mais detalhes como funciona a terapia da apometria e como ela pode te ajudar no seu caso em específico. Então não deixe de clicar no link aqui embaixo, pessoal. Espero que todos vocês gostem da psicografia de hoje. Não deixe de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Vamos para o relato. Segundo o que minha mãe dizia, antes só do que mal acompanhada. Ela estava certa, mas eu, perdidamente apaixonada, não tinha forças para lidar com meus sentimentos e me desapegar daquele relacionamento tóxico que acabou me destruindo. Durante minha última passagem na Terra, neste século, fui muito bem recebida, criada e amparada pelos meus pais, que sempre me deram muito amor e carinho, além de uma vida materialmente confortável. Nasci em 1985, na cidade de São Paulo, a caçula de mais 2 irmãos. Pedro e Raul eram apenas alguns anos mais velhos que eu. Ambos eram irmãos bondosos e muito amorosos, sempre cuidando de mim como se eu fosse a princesinha da casa, preocupados comigo e dedicados a me proteger. A diferença de idade entre mim e Raul era de 2 anos e para Pedro, 4 anos. Sim, éramos uma escadinha. A cada 2 anos, meus pais tiveram um filho e só pararam quando eu nasci. Nossa vida era harmoniosa e feliz. Minha infância foi rodeada de familiares. Sempre tivemos muito contato com nossos avós, tanto por parte de pai quanto de mãe. A nossa família era muito unida, todos muito amáveis. Vô e vó são tudo de bom, não é?
e os meus são maravilhosos. O tempo foi passando e logo eu estava na adolescência. Era uma menina muito bonita e atraente, chamava a atenção por onde passava. Mesmo assim, nunca me envaideci. Sempre fui muito consciente e responsável. Jamais brinquei com sentimentos alheios. Conheci poucos garotos, mas um, em especial, me encantou de uma maneira sobrenatural. João Pedro. Ele era diferente, muito bonito também, mas ao mesmo tempo atraente e charmoso. Tinha um jeito especial de me olhar e de me fazer sentir bonita. Seus olhos transpareciam toda a sua admiração por mim, e todos no colégio sabiam do nosso interesse mútuo. Ele tinha a mesma idade do meu irmão Pedro, o mais velho. Se conheciam, pois todos se conheciam, mas não eram amigos. Todos os dias trocávamos olhares. Quando estávamos próximos, na mesma roda de amigos, conversando, sentíamos as mãos suarem e o coração acelerar. Ainda assim, levou algum tempo até que nos aproximássemos de verdade. Isso aconteceu somente depois que ele saiu da escola. Ele se formou na mesma época que meu irmão, mas, de vez em quando, aparecia na porta do colégio para rever os amigos. Nos cumprimentávamos, mas era só. Até meus irmãos comentavam em casa que nossa relação era uma melação só, mas que nenhum de nós tinha coragem de se aproximar e expressar os próprios sentimentos. Até meus pais riam dessa situação. Minha mãe dizia em tom de brincadeira: "Esse menino é muito mole, Patrícia. Quando ele vai tomar uma atitude?" Nós ríamos muito e eu ficava envergonhada. Certo dia, fomos convidados por um amigo em comum para uma festa de aniversário. Fomos e nos encontramos lá. No início, tudo ocorreu da mesma forma, apenas trocas de olhares. Mas, da metade da festa em diante, começamos a nos aproximar. Eu não consumia bebidas alcoólicas, mas ele sim, socialmente. Estava bebendo com meus irmãos, todos se divertindo e rindo muito. Em determinado momento da festa, já estávamos lado a lado na mesma roda. Meio tímido ainda, mas já se soltando por conta do efeito do álcool, ele começou a puxar assunto e acabamos nos distanciando do grupo. Quando estávamos mais afastados de todos, depois de um tempo de conversas aleatórias, naturalmente nos aproximamos e o primeiro beijo aconteceu. A emoção quase tomou conta de mim para que fosse um momento mágico, mas de repente, metade das pessoas na festa, lideradas pelos meus irmãos, nos rodearam e começaram a gritar: "Até que enfim! Até que enfim! Aê!" Ficamos constrangidos, mas entramos na brincadeira. Naquele dia, só houve mais um beijo de despedida. E à noite, demorei para dormir, revivendo aquele momento. Os dias foram passando. A gente foi se encontrando na escola, nos aproximando cada vez mais, e em poucos dias já estávamos namorando. Inclusive, depois que ele conversou com meus pais, que gostaram dele. Ele era um bom menino, educado e preocupado. Isso era algo que dava para sentir nele. 1 ano depois do nosso primeiro beijo, tivemos nossa primeira noite de amor. Foi surreal. Não tenho palavras para descrever o quanto foi mágico para nós dois. Fomos extremamente responsáveis, nos protegendo, e ele foi muito cauteloso e carinhoso, sabendo que era minha primeira vez. Para ele, não era a primeira, mas ele também não era experiente. Tudo fluiu maravilhosamente bem. A conexão foi tão intensa que para nós parecia um reencontro de almas. Depois desse dia,
nossa conexão se intensificou ainda mais e não queríamos mais ficar separados. Estávamos juntos o tempo todo. Começamos a deixar de lado momentos com nossas famílias e amigos para viver aquela paixão ardente. Era uma coisa louca, um desejo intenso. Não podíamos ficar perto um do outro sem encontrar um jeito de dar uma escapadinha para saciar nossa vontade. No início foi muito gostoso, não posso negar, mas, com o passar do tempo, tudo começou a ficar estranho. João Pedro foi se transformando em uma pessoa extremamente ciumenta e possessiva. Eu já percebi esses traços nele, mas a situação foi evoluindo de forma negativa, nos fazendo mal. Eu não tinha mais amigos. Nem com minhas amigas eu podia me encontrar sozinha. Todos os dias ele ia me buscar na escola. Ficava me controlando, me questionando. Fazia perguntas sem sentido, como por exemplo: o que vocês estavam conversando naquela rodinha quando eu cheguei? Ou, por que estavam rindo tanto? Isso começou a me fazer muito mal. Eu passei a me comportar de forma diferente do que era antes. Essa situação começou a pesar sobre minhas costas. Estava perdendo a alegria de estar com ele e me sentia envergonhada com sua presença constante na porta da escola. Nosso relacionamento estava ficando tóxico, perdendo o brilho e o amor. Apenas o desejo continuava inalterado, consumindo tanto a ele quanto a mim. Na época, achava que isso era normal, até por nossa idade, mas depois descobri que não era, e naquele ponto já era tarde demais. João Pedro se transformou em um homem possessivo, ciumento, apegado, desconfiado, irritado e, o pior de tudo, agressivo. Eu nunca imaginei que ele tivesse esse lado. Ele ficou tão doente que em certo dia, enquanto conversávamos sobre seu temperamento e sua postura, ele gritou comigo com uma raiva intensa no olhar e, ao final da conversa, disse que eu era dele e de mais ninguém. Fiquei muito assustada, silenciei e comecei a chorar. Vendo meu choro, ele respirou fundo, se acalmou, me abraçou e disse que me amava demais, que tinha muito medo de me perder. Naquele momento, senti seu amor misturado com um apego doentio. Eu não sabia o que tinha acontecido para que ele se perdesse daquela forma e se tornasse um homem tão inseguro e agressivo. Contudo, ali percebi que por mais que eu o amasse e o desejasse loucamente, eu precisava me amar e me valorizar primeiro. A partir de então, passei a ser um pouco mais fria. Comecei a dizer não algumas vezes para o sexo, simplesmente afirmando que não estava com vontade. Nunca menti ou inventei dores de cabeça, apenas dizia: hoje eu não quero. Por mais que eu quisesse, estava tentando encontrar um jeito de controlar aquela situação ruim. Ele foi ficando pior. Quando eu dizia que não queria, ele me atacava, dizendo que eu tinha outro, que estava o traindo. Fazia dramas, afirmando que eu não o amava mais. Na maioria das vezes, eu contornava, dizendo apenas que não estava com vontade, mas que isso não mudava o meu amor por ele. Ele se tornava cada vez mais inseguro e perturbado. Passou a me sufocar, não me dando tempo para mais nada. Naquele momento, eu já sentia falta da minha família e dos meus amigos, dos quais me afastei por escolha. Não ria mais como antes, não tinha mais a mesma alegria de viver. Estava sendo consumida por aquele sentimento doentio que exauria minhas forças. Depois dos nossos encontros, eu voltava para casa pior do que antes.
Percebendo que aquilo estava me deixando doente, tanto mental quanto fisicamente, durante uma discussão por um ciúme bobo, tive coragem de dizer que não queria mais ficar com ele daquela maneira. Extremamente consciente do que eu queria, disse com todas as letras tudo o que ele precisava ouvir. Falei sem grosseiras, sem elevar o tom de voz. Lembrei o início da nossa relação e comparei com o que estávamos vivendo naquele momento, mostrando que não era isso que eu queria para a minha vida. Ele me deixou falar, mas foi inflamando sentimentos negativos e ira dentro de si. Quando terminei, ele me olhou com muito ódio e disse: Você está me traindo. Eu tinha certeza. Conheceu algum safado que satisfaz seus desejos melhor do que eu, e agora quer jogar nossa história no lixo e ficar com ele? Com quantos você já me traiu? Eu sabia que não deveria confiar em você. Mesmo eu ficando de olho e em cima, nada adiantou. Você encontrou um jeito de se relacionar com outro. Nossa, para mim, aquilo foi a gota d'água. Com lágrimas nos olhos, disse a ele que aquele não era o João Pedro pelo qual eu me apaixonei e que não ficaria com ele nem mais um segundo. Abri a porta do carro e tentei sair. Ele segurou meu braço com muita força e me puxou abruptamente para dentro do veículo, exigindo que eu fechasse a porta. Eu disse para ele me largar ou eu gritaria, mas ele nem se importou. Para evitar uma situação pior, acatei a sua ordem. Fechei a porta e pedi que ele soltasse meu braço. Ele soltou, mas segurou meu rosto, apertando meu queixo com força desmedida. Olhando profundamente nos meus olhos, afirmou: Se você não vai ficar comigo, não ficará com ninguém. Soltou meu rosto, ligou o carro e saiu cantando pneu. Fiquei atônita, sem saber o que fazer naquele momento, e passei a sentir muito medo. Pedi que ele parasse o carro para que eu pudesse descer, mas ele nem me deu ouvidos. Ele dirigia pelas ruas como se não houvesse outros carros, apenas nós dois, mas o fluxo ainda era considerável. Era por volta de 22 horas. Dirigindo como um louco pelo nosso bairro, ele passou por alguns lugares conhecidos por nós, onde nossos amigos costumavam se encontrar. Ao passarmos por uma praça onde meus irmãos estavam sentados, conversando com um grupo de amigos, baixei o vidro e gritei por socorro. Todos olharam ao mesmo tempo e perceberam que era eu dentro do carro do João Pedro, que dirigia feito um maluco. Meus irmãos, junto com mais 2 amigos, correram para o carro do Pedro e vieram atrás de nós. A perseguição começou e o medo aumentou, pois João Pedro passou a acelerar ainda mais o veículo. Em uma dessas ruas, passamos em alta velocidade por um posto policial. Eles perceberam a perseguição e prontamente começaram a nos seguir. Meus irmãos informaram a eles o que estava acontecendo e a polícia pediu para que ficassem para trás, pois eles cuidariam do caso. A perseguição durou cerca de 20 minutos, até que, em determinado momento, João Pedro, ao tentar fazer uma curva, perdeu o controle e capotou o veículo, que girou algumas vezes e bateu de lado em um poste de energia. O impacto me afetou diretamente. O acidente foi tão forte que ambos desencarnamos instantaneamente. João Pedro foi jogado para fora do carro e meu corpo ficou preso nas ferragens, sem vida, aos 20 anos. Que situação horrível, morrer dessa maneira. A dor era dilacerante. Meu espírito foi expulso do corpo com muita violência. No momento do acidente,
Já me vi presa nas ferragens e, ao mesmo tempo, em pé, do lado de fora do veículo. Fiquei em pânico. Gritei por socorro. A agonia e o desespero tomaram conta de mim. Eu acabara de morrer, mas ainda estava consciente, presenciando tudo o que acontecia. Vi quando o resgate chegou e quando meus irmãos e meus pais chegaram. Acompanhei o desespero deles. Os gritos de dor da minha mãe invadiam meu corpo espiritual e isso me deixava ainda pior. A sensação era inexplicável. Não existem palavras para descrever aquele momento. Dor, dor e mais dor. Após alguns instantes, 2 homens e uma mulher, vestidos com roupas claras, tocaram meu ombro e me ofereceram ajuda. Eu não sabia se eles estavam vivos ou mortos, e percebendo meu medo e minhas dúvidas, a mulher, muito amorosa, disse que todos estávamos vivos. Apenas o meu corpo havia morrido, mas tudo seria explicado mais adiante. Eles me convidaram para seguir com eles, mas eu estava muito preocupada com meus pais, especialmente com minha mãe. Eles me deram um banho de luz para que eu me acalmasse e então passei a ver outros como eles cuidando da minha família. Percebendo a ação do plano espiritual naquele momento e o socorro a todos, perguntei, preocupada, se não convidariam João Pedro. A mulher carinhosamente me disse que ele já tinha seguido seu caminho e que eu precisava seguir o meu. Fiquei mais aliviada e decidi ir com eles. Recebi mais um banho de luz. As dores cessaram, minha mente se acalmou e eu apaguei, como se tivessem me dado um sedativo fortíssimo. Fui perdendo os sentidos e adormeci. Quando acordei, já não estava mais na cena do acidente. Estava em um lugar totalmente diferente. Parecia uma ala hospitalar bem grande e iluminada, com muitas macas lado a lado, mais de 100, com certeza. Nas paredes ao redor havia muitas imagens da natureza, lindas flores, e no centro uma imagem abstrata representando Jesus Cristo. Eu nunca fui religiosa, mas era cristã, assim como minha família. Fiquei contemplando sua imagem e comecei a sentir uma sensação boa, como se ela emanasse em minha direção uma energia de paz e amor reconfortante. Logo apareceu aquela mulher que me convidou a seguir com eles depois do acidente. Seu nome é Alice. Sua imagem não me era estranha. Era como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Senti seu carinho, respeito e amizade. Ela me cumprimentou e perguntou como eu estava me sentindo. Respondi que estava muito melhor. Não sentia mais aquelas dores insuportáveis. Minha mente estava mais lúcida do que o normal. Ela ficou feliz com minhas respostas. Disse que eu estava passando bem pela transição e que logo estaria plenamente recuperada. Questionei de qual transição ela falava, e ela me explicou que era em relação à passagem do plano físico para o espiritual. Naquele momento, entendi e confirmei o que já estava suspeitando. Eu realmente havia desencarnado. Tinha algumas lembranças do acidente dos momentos antes, mas tudo agora era muito abstrato e confuso. Ela pediu para que eu evitasse pensar nisso por enquanto, pois poderia me fazer mal. Perguntei sobre minha família e João Pedro. Ela me pediu paciência, pois em breve todas as perguntas seriam esclarecidas, mas que, por agora, eu precisava me recuperar. Deu-me mais um banho de luz, que depois descobri ser um passe, e voltei a dormir. Quando acordei novamente, não estava mais naquela ala hospitalar, mas em um quarto muito harmonioso, bonito e decorado com inúmeras flores perfumadas e coloridas, espalhada por todos os cantos, inclusive na janela.
Mais uma vez, Alice veio me ver. Viu que eu já estava plenamente recuperada e puxou uma linda poltrona para sentar-se ao meu lado, aguardando enquanto eu observava tudo. Assim que terminei, perguntei: "Onde estou agora? Por que tantas flores? Elas são lindas e vibrantes." Ela, com um sorriso nos lábios, me disse que eu estava em outra ala do hospital espiritual, concluindo minha recuperação, e que estava indo muito bem, por sinal, e que aquelas flores representavam as orações de amor e carinho que eu vinha recebendo do mundo físico. Contou que até fizeram um tributo para mim na escola. Foi muito lindo. Comecei a chorar. Ela pediu para que eu não chorasse de tristeza, mas sim de alegria, pois são poucos que recebem tantas mensagens e orações com amor. Sequei minhas lágrimas, sentei na cama e perguntei sobre minha família e João Pedro. Ela respondeu que minha família sofreu muito no início, mas agora estava tentando encerrar a fase do luto e seguir em frente. Perguntei quanto tempo fazia que eu havia desencarnado. Ela respondeu que aproximadamente 3 meses. Fiquei muito surpresa. Nossa, muito tempo! Alice explicou que foi necessário me manter dormindo para que meu espírito e minha psique não fossem afetados pelas energias de sofrimento emanadas pelos meus amigos e familiares, além do apego de João Pedro. Eles me mantiveram adormecida e protegida para me resguardar de energias que poderiam me abalar profundamente, fazendo-me sofrer demais e, consequentemente, reviver o estado do acidente, sentindo todas aquelas dores. A providência divina e sua misericórdia são perfeitas. Tudo é luz e a sincronia é maravilhosa. Quis saber mais sobre João Pedro. Alice respondeu com muito carinho. Nosso irmão ainda sofre por conta do apego e dos sentimentos negativos que alimentava em si mesmo. Foi atraído para zonas de sofrimento. O apego ainda o consome. Ele está perdido em seus próprios pensamentos, revoltado com o que aconteceu. Não se perdoa pela negligência e por todo o sofrimento que causou a você e a tantas pessoas. Está te procurando loucamente, mas seu estado mental jamais permitirá que te encontre. Está muito distante daqui. E enquanto não se equilibrar, refletir, se arrepender e se perdoar, permanecerá nesse estado. Temos diversos irmãos trabalhando para acolhê-lo, mas é um trabalho muito difícil, pois seu estado é lamentável. É uma mistura de sentimentos, uma ebulição de pensamentos repetitivos, raiva e ódio ao mesmo tempo, que impedem qualquer um de acessá-lo. Ele está perdido na escuridão da própria ignorância e, no momento, nada podemos fazer por ele a não ser orar e rogar pela misericórdia divina. Espero que, em breve, João Pedro tenha um momento de lucidez para receber o auxílio divino. Como disse Jesus, nenhuma ovelha ficará perdida. Chorei muito com tudo isso. Não conseguia compreender os motivos pelos quais João Pedro havia se transformado daquela maneira. Tudo ainda era muito confuso para mim. Alice, percebendo meus questionamentos internos, pediu que eu me acalmasse, respirasse fundo e equilibrasse meus pensamentos. Ela disse que somos reféns das nossas escolhas e que ninguém passa pelo que não tem que passar. Com essa explicação, compreendi o que havia acontecido comigo e entendi que nada foi por acaso. Eu também me deixei levar pela paixão e pelas minhas escolhas impulsivas. Tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse adotado outra postura desde o início. Mas enquanto parecia bom para mim, eu escolhi continuar. Por que não saí do carro quando ainda podia? Por que não terminei antes? Por que não fiz diferente?
Essas são perguntas que nunca terei como responder. O momento passou. Fui resgatada prontamente porque não carregava nenhum sentimento negativo em relação a João Pedro ou ao que aconteceu. Havia apenas compaixão e amor por ele vibrando dentro de mim. Tudo fazia muito sentido agora. Eu precisava refletir, analisar e aprender com meus erros. Arrependo-me muito de ter me afastado da minha família, dos meus amigos e de tudo aquilo que me fazia bem. Tinha planos e sonhos, mas deixei tudo de lado para viver uma paixão que se tornou doentia. Eu também era responsável, pois alimentei essa energia e esses desejos. Tudo bem, agora eu tinha que me recompor. Precisava me perdoar e pedir perdão à minha família. João Pedro já estava perdoado. A minha família não merecia passar por isso, sentir essa dor. Eu sequer conseguia mensurar o sofrimento deles. O tempo passou. Hoje estou plenamente recuperada. João Pedro já foi resgatado. Ainda sofre e precisa de tratamento. Carrega culpas e remorsos, mas está arrependido e disposto a fazer diferente. Ainda não nos encontramos, mas em breve isso acontecerá. Minha mãe começou a frequentar um centro espírita e recebeu uma carta minha. Saber que eu estava viva e bem aliviou seu sofrimento. Trouxe consolo a todos. Hoje ela está bem melhor, aceitando tudo com mais entendimento e resignação. Eu estudo e sirvo como posso. Tenho amor e carinho por esse lugar de luz e pelas pessoas que me acolheram nessa colônia. Sonho em poder voltar e viver uma nova experiência, já que essa foi abreviada tão precocemente. Quem sabe um dia, tudo depende da minha construção aqui. Quando eu estiver preparada, irão permitir. Para vocês, deixo o meu abraço com muita luz. Espero que o meu relato toque o seu coração, desperte sua consciência e o interesse em buscar conhecimento sobre a vida e além dela. Nossos erros e nossas escolhas moldam nosso destino. Reflita sobre as escolhas que vem fazendo hoje e para onde elas podem te levar. Essa é uma ação importante para todos. Caso esteja passando por um momento turbulento, reflita sobre suas escolhas do passado, pois elas te trouxeram até aqui. Colhemos o que plantamos e é exatamente por isso que a vida é tão justa. Navegantes da espiritualidade. Conclusão. Meus amores, na psicografia de hoje a gente viu um tema muito atual, né? Tanto é que faz pouco tempo que esse espírito está desencarnado, que é o ciúme, o apego excessivo, o quanto nós somos levados ao nosso extremo pelo apego, pela posse. Primeiro ponto, pessoal, que a gente tem que observar é que ninguém é de ninguém. Ninguém pertence a ninguém. Estamos pai e filho, estamos pai e mãe, estamos marido e mulher, estamos cônjuge e namorado, enfim, estamos com a pessoa, um estado, não um fato. Não quer dizer que amanhã eu não vá estar com outra pessoa, mas pertencemos somente a nós mesmos. Você é a única pessoa que tem controle sobre você. As outras pessoas estão passando pela nossa vida. E não podemos deixar que as outras pessoas tenham controle demais sobre nós. Primeiramente, ninguém tem controle sobre ninguém. As pessoas cultivam as suas próprias ações. Mas a gente tem uma falsa percepção de que estamos no controle das outras pessoas. De que as outras pessoas nos pertencem quando estamos num relacionamento com elas. E não é assim que funciona. Primeiramente, para um relacionamento dar certo, ter amor verdadeiro, precisa-se de liberdade. Precisamos ser livres nos nossos relacionamentos para expressar os nossos sentimentos, as nossas opiniões, para ter as nossas escolhas nos nossos relacionamentos.
E, primeiramente, um relacionamento saudável nunca é aquele que te afasta das pessoas que você ama, em que você precisa, muitas vezes, perder o contato com as pessoas que a gente ama por conta de um relacionamento exclusivo. Quando todo mundo quer estar em paz, quando todo mundo quer viver bem, é isso que acontece. Pessoal, o ciúme não é bonitinho, não é legal sentir ciúme. O ciúme corrói, é dor, causa mal-estar, aquele sentimento estranho quando a gente tem ciúme. E o ciúme só vai aumentando. É uma doença que só aumenta. E cada vez que a gente sente ciúme e alimenta o ciúme, ele vai se tornando uma bola de neve, que é onde as pessoas tomam essas atitudes extremamente exageradas, porque acharam que o ciúme é normal, é posse, e tudo que é posse é ilusão. A gente não possui nada nessa vida, pessoal. Nem mesmo as coisas que a gente tem, a roupa que a gente veste, óculos, casa, carro, nada é nosso verdadeiramente. Está em nosso uso temporariamente. Daqui a alguns anos, a roupa que a gente usa hoje não vai servir mais, ou a gente vai enjoar, vai dar para alguém. O carro que a gente usa no ano que vem já tem um novo, a maioria das pessoas troca. A casa que a gente mora, daqui 50, 100 anos, já vai ter outra pessoa morando. Outra pessoa que nem vai saber que você existiu. Até o nosso corpo físico vai estar definhando daqui a alguns anos. Quanto mais velhos somos no momento atual, menos tempo o nosso corpo tem. E isso também não é definição para quando a gente vai desencarnar. Todo mundo pode desencarnar a qualquer momento, ninguém sabe a hora exata. O ponto principal, pessoal, é cuidado com o apego. Apego excessivo nunca é bom. Somos todos apegados a alguma coisa. É por isso que é tão necessário fazer reforma íntima. Precisamos sim nos desapegar de tudo e de todos. Esse é o propósito da nossa experiência aqui também. Um dos propósitos é saber soltar, saber liberar para as coisas fluírem como devem fluir. Todas as vezes que a gente fica apegado às coisas, a gente trava as energias de fluírem. A gente trava as pessoas, trava as energias de prosperidade, de abundância, trava a nossa saúde. Tudo que é em excesso causa mal, pessoal. Por isso, reflitam muito sobre as atitudes que vocês têm tendo, sobre os seus relacionamentos. Não cultive e não dê alimento, não incentive um relacionamento tóxico. Se você muitas vezes acha que o ciúme está sendo algo bom para você, tira essa ideia da cabeça, porque não é bom. Quanto mais você alimentar o ciúme, o apego, a posse excessiva, mais você vai perceber o que esse caminho pode trazer de ruim e mais as consequências dolorosas serão. Por isso, pessoal, não incentive o apego. Se você tem esse problema, tudo bem, mas não acho que isso é normal. Trabalhe em você para mudar isso. Faça sua reforma íntima todos os dias e procure tratamento. Procure auxílio para o seu problema. Uma das coisas que nos ajuda muito a se equilibrar é as terapias espirituais. Eu trabalho com a apometria. A apometria é uma técnica de limpeza espiritual. Muitas dessas energias de posse, de apego excessivo, estão relacionadas com traumas, como traumas de abandono, de perda de alguma coisa. E essas energias se camuflam, nosso cérebro camufla isso através do apego excessivo. Precisamos ter algo ali em nós para ter a sensação de que não estamos sozinhos. E precisamos nos libertar dessas energias. Por isso que um tratamento de apometria pode te ajudar se você tem esses apegos, se você tem esse desequilíbrio. O tratamento de apometria é feito em conjunto com os mentores de luz, onde eles fazem todo um trabalho espiritual de limpeza, harmonização, onde você vai ter as suas energias equilibradas. Estando equilibrados, pessoal, os nossos chakras em equilíbrio, os nossos corpos sutis equilibrados, a gente tem uma percepção tão diferente, uma clareza mental, limpeza desse excesso de pensamento que fica borbulhando na nossa mente o tempo inteiro. Isso faz com que a gente tome atitudes melhores, uma limpeza desses pensamentos que fica borbulhando na nossa mente o tempo inteiro.
E com essa limpeza, a gente consegue perceber os pontos que precisamos melhorar, encontrar soluções. Não deixa isso parecer normal, o seu desequilíbrio. Se você tem um problema, invista em você e na sua melhora. Clica no link que está aqui embaixo na legenda do vídeo para entrar em contato comigo no WhatsApp. A gente conversa, entende o que está acontecendo. Eu te explico certinho como a terapia da apometria pode ajudar no seu caso em específico. Então não deixe de entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pessoal. Obrigada a todos que ficaram até aqui nesse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas. Gratidão e nos vemos no próximo vídeo.